Queria convidar você a abrir comigo a Escritura na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 13. Nós vamos ler no capítulo 4, do verso 13 até o 18. E depois, no capítulo 5, nós vamos ler do 1 até o 7. O Andrei, ele está com esse hábito agora, irmãos. Já é a segunda vez que ele faz isso. Durante a adoração aqui, o Senhor coloca uma palavra no coração dele, testificando com o texto que o Senhor havia dado para quem ia compartilhar a palavra na noite. Fez isso com o Rafa outro dia. E hoje o Senhor usou a vida desse servo mais uma vez para trazer uma confirmação ao nosso coração do que deveríamos compartilhar com vocês. Queria dizer aos irmãos que eu estou muito feliz. Depois do nosso encontro da virada, é a primeira vez que nós nos reunimos todos juntos esse ano. Como a pastora Gi já disse aqui mais cedo um pouquinho, esse ano nós só nos reuniremos todos juntos assim aos domingos. Esse mês, na verdade, né? Esse mês de janeiro. Então nós estaremos durante os dias uns com os outros nas comunhões, mas um encontro para todos juntos vai ser sempre aqui aos domingos. Então é nesse espírito de alegria e de experimentar daquilo que o Senhor depositou nos nossos corações enquanto caminhávamos durante a semana em comunhão que nós nos reunimos. E eu senti aqui hoje uma alegria muito grande do Espírito. Eu fui aqui imensamente hoje encorajado pelo Senhor, através da presença doce e suave do seu Espírito Santo tocando as nossas vidas já até aqui. Então eu queria dar seguimento a isso que o Senhor tem trazido como a tônica do nosso dia, meditando um pouquinho sobre aqueles que caminham por fé e não por vista. Versículo 13 diz assim, segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo.
sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não por vista. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ao declarar essas palavras aos irmãos, ele faz isso na sequência de uma declaração da sua própria condição. Ele começa esse trecho que nós lemos falando que nada que ele tenha externado aos irmãos provém dele mesmo. Nada que tenha sido apresentado aos irmãos é próprio de Paulo. Mas todas essas coisas, elas foram geradas nele e através dele, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixa claro que toda a transformação existente na sua vida e a sua atuação ministerial, ela existia a partir da fé que ele havia depositado no Senhor Jesus. Então, a partir disso, ele faz aqui afirmações que nos levam a refletir sobre algumas coisas. E o que ele fala aqui, bem na verdade, tem uma amplitude muito grande. Contém uma base doutrinária muito elevada, e eu não pretendo me deter a isso essa noite. Mas eu gostaria de, utilizando-me das palavras do apóstolo, começando pela sua própria fragilidade e incapacidade, mostrando aos irmãos que havia algo em que se deveria estar preso, ligado, para que a vida funcionasse como deveria funcionar. Falar um pouco com os irmãos hoje sobre pessoas que precisam de um novo ânimo, que precisam de um renovo no espírito, pois estão amarguradas, desencorajadas, desanimadas por causa das circunstâncias que estão vivendo e por causa do panorama que está desenrolado diante dos seus olhos. Eu queria começar falando com vocês a respeito do papel que as circunstâncias à nossa volta exercem sobre a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Eu tenho conversado com alguns irmãos esses dias, um deles, o pastor Josa, eu estava conversando com ele ontem, e o pastor Josa trabalha no comércio. Então, todo início de ano, ele nunca sabe como o seu ano vai ser, não é verdade, pastor Josa? Porque os empresários do ramo que ele atua, que é o ramo de material de construção, eles estão sempre angustiados e ansiosos. Não sabemos quais são as novas medidas do governo. É tempo de segurar, é tempo de dar um tempo. É tempo de não gastar, porque a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Então a gente vai lá e dá uma olhada no noticiário, alguns pela internet, outros pela TV, confere aquilo que está se falando sobre o cenário político para o próximo ano. Alguns já estão com o pé um pouco atrás, porque sabem que esse ano de 2024 é o ano de eleições municipais. Então, ano de eleição, algumas coisas ficam meio que atravancadas, elas não acontecem como poderia acontecer. Então, diante desse cenário, nós vamos tentando imaginar o andamento da nossa vida e o funcionamento dos processos que estão acontecendo dentro de nós e também dos processos que estão acontecendo do lado de fora, os quais nós estamos inseridos dentro dele. Vocês entenderam o que eu quis dizer, não?
Processos interiores aqui, eu com Jesus e comigo mesmo. Processos exteriores do lado de fora, eu com Jesus e com os meus irmãos. Eu com Jesus e com a cidade, com as relações, da maneira como elas estão se desenrolando. E a partir disso, eu começo então a pensar coisas, sentir coisas e decidir coisas. A partir do momento que eu faço uma análise, eu começo a pensar coisas, sentir coisas e decidir coisas. Ok, meus irmãos? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque dentro de um cenário desenhado, principalmente quando o prognóstico é negativo, quando a gente acha que o ano vai ser mais difícil, quando a gente acha que a gente vai ganhar menos, que os desafios serão maiores, que as coisas não estão indo muito bem, a gente começa então a criar no nosso interior mecanismos de defesa e prevenção contra aquelas coisas que podem ou não acontecer. Sim ou não? A gente começa a idealizar. Olha, eu preciso tomar uma atitude assim porque, por exemplo, eu mesmo esse ano tirei os meus filhos da escola particular. Pensando sobre o contexto das minhas finanças do último ano, houve um aumento lá na escola, eu falei, meus filhos, vocês vão estudar na escola pública de novo. E fiz isso baseado no prognóstico do tipo de vida, do tipo de custo financeiro que eu quero ter com a minha família esse ano. Algumas coisas das que nós fazemos, ao refletir sobre isso, elas são bem adequadas e elas precisam realmente ser fruto de uma reflexão. A gente precisa realmente tomar decisões baseadas em um pensamento claro, coeso. Ninguém deve, de maneira nenhuma, fazer as coisas de maneira aleatória, de maneira irresponsável, principalmente se essa irresponsabilidade ela ocasionar a transferência da responsabilidade para outro, para um terceiro. Então, mesmo que eu vou falar sobre um aspecto aonde os nossos pensamentos eles não colaboram muito com o que está acontecendo, eu quero fazer antes aqui essa ressalva, que realmente as coisas precisam ser parte de um processo de reflexão. Só que dentro desse processo de reflexão, alguns elementos são fundamentais de ser estabelecido. E quase sempre a gente não se vale. Por exemplo, nós nos relacionamos com pessoas e às vezes até mesmo somos as pessoas que ao começar o ano, nós começamos desesperançados, pensando que não vai dar nada certo. Porque olha, o prognóstico da economia é esse. Eu estava falando com uma pessoa que é bem entendida, e ela disse isso, e aí eu já começo a sofrer antecipadamente por aquilo. Eu já começo a sentir no meu corpo calafrios, angústias. Eu mesmo, quando eu fico num processo de ansiedade, irmãos, eu sinto algum tipo de ansiedade, me dá assim um vazio na boca do estômago, assim, sabe? Tipo um nó assim. Não sei se você sabe do que eu estou falando. E quando você começa a pensar sobre isso, você começa a divagar na sua cabeça. E quase sempre nós temos a opção de ir para um lugar aonde nós vamos pensar sozinhos e tomar as decisões sozinhos, baseado naquilo que nós estamos vendo. E quando nós pensamos, poxa, eu não poderia pedir a opinião para alguém a respeito da decisão que eu preciso tomar, quase sempre
a gente diz: não, eu não preciso porque eu já tenho experiência. Eu já passei por essa situação outras vezes. Eu já cometi erros em situação como essa. Então eu sei como me movimentar dentro disso que está acontecendo. Eu sou alguém vivido, eu sou alguém que adquiriu experiências ao longo da vida sobre isso. Inclusive as pessoas vêm perguntar para mim sobre isso. E aí o tempo vai passando, a gente toma decisões, mas às vezes aquelas decisões elas nos levam a um lugar de dificuldade. E quando nós vamos fazer uma avaliação com um pedido de socorro, quase às vezes como um momento de angústia e desespero, a gente está tão perdido diante daquilo que aconteceu, a gente está tão confuso, aquilo que nós pensamos, projetamos, já reverberou dentro da gente de uma maneira tão grande, que a gente está sentindo aquela situação, aquele problema muito maior do que ele é na verdade. Quem é que já passou por uma circunstância, por um problema, que olhando para o problema viu ele muito grande, mas ao sentar com alguém mais amadurecido no Senhor, aquela pessoa trouxe um esclarecimento para você, e você vê a perceber que aquilo não era um absurdo tão grande, mas era a maneira como você estava olhando para aquilo que estava te trazendo dificuldades. Quem já passou por isso? Eu passo sempre, irmãos. E quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo, nós observamos aqui ele mostrando que existem angústias que são próprias do tempo presente. Existem angústias que são inerentes à vivência do homem. E quando ele começa a discorrer sobre o assunto, ele começa falando logo sobre aquilo que é mais sério, sobre aquilo que é mais grave. Ele apresenta para nós nesse texto, irmãos, que nós lemos, a perspectiva da morte, como sendo o maior desafio. Porque nós sempre temos ouvido, né, que enquanto há vida há esperança. Não é isso mesmo? Sim ou não? Só que o apóstolo Paulo ele está nos convidando a passar para o lado de lá e passar a olhar para as circunstâncias de uma maneira que, mesmo que não haja mais vida, a esperança seja conservada. Ele vai nos esclarecendo e dizendo: olha, nós vamos passar por tribulações diversas. Você vai passar por angústias, circunstâncias das mais variadas maneiras vão acontecer. Você terá problemas no trabalho, você terá problemas na família, você terá problemas com o seu próprio eu, porque na medida que o Espírito ele está falando para a gente: tira os olhos do que está para o lado de fora e foca no que está para o lado de dentro. Tira os olhos do que todo mundo está vendo e percebe o que é essencial, o que é espiritual, o que está do lado de dentro e nem todo mundo vê. Ele segue dizendo: olha, ainda que você morra, estou parafraseando, irmãos, mas para adiantar um pouco, você não precisa se preocupar, porque há uma casa celestial, uma casa incorruptível, que ela não pode ser tirada de você, se você está entre aqueles que permanecem na fé. Há uma habitação que não pode ser removida de você,
E se você for tirado da habitação, o seu corpo físico do lado de fora, há um corpo glorioso que está guardado para você no Senhor Jesus Cristo, do qual você jamais será tirado. É como se ele chegasse e dissesse: olha, se até isso o Senhor Jesus já deu um jeito, você está se preocupando com o quê? Quais são as coisas que têm tirado a sua paz? Que têm angustiado o seu coração? Quais são as coisas que têm feito você chorar ou se preocupar? Quais são as coisas que têm feito você perder a paciência, até mesmo destratar as pessoas? Ou quem sabe se revoltar contra o Senhor, dizendo que Ele não te ama? Ou quem sabe se voltar contra o Senhor, dizendo que não é verdade mais aquilo que um dia Ele falou e o seu coração tremeu por isso? Mas quando você olha assim à distância do momento que você estava quando você ouviu a voz dEle, e de onde você deveria estar, e às vezes você perdido pelo meio do caminho, você fala: não é bem assim não. Não foi bem assim que Deus falou. Talvez nem foi Deus que falou. Quais são as coisas que têm feito você assumir, meu irmão, minha irmã, esse tipo de postura? Nós chegamos ao capítulo 5, e o último versículo que eu li, ele diz que nós temos um jeito de caminhar, nós temos um jeito de andar, nós temos um jeito de viver. E esse jeito é a declaração que o nosso irmão Andrei fez aqui hoje. Andamos por fé e não por vista. As nossas últimas movimentações, irmãos, elas são resultado daquilo que nós cremos ou daquilo que nós estamos vendo? As nossas últimas decisões, irmãos, elas são resultado da fé que nós carregamos ou daquilo que está diante dos nossos olhos? A dedicação com que eu trabalho para produzir algo para o corpo de Cristo, ou na minha vida comercial, na minha vida estudantil, ela está impelida por motivações que dizem respeito à minha fé, ou que dizem respeito ao panorama do que eu estou vendo? Quando eu decido que quero aprender o idioma, eu penso em aprender o idioma que me dê um posicionamento no mercado de trabalho para que eu possa ganhar mais dinheiro? Ou eu verifico as palavras que a minha comunidade de fé recebeu para aprender o idioma, que possa facilitar o envio missionário e o aprofundamento de outras nações naquilo que o Senhor está estabelecendo nesse tempo? E eu queria recorrer a um outro texto, mostrando para nós alguns personagens que foram justificados pela fé que tinham. Queria convidar você para abrir a Escritura no livro de Hebreus, capítulo de número 11, a partir do verso de número 1. Bom, primeiro de tudo, nós já concordamos que esse tipo de gente a quem o apóstolo Paulo está falando é o tipo de gente que entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Ou seja, essas palavras declaradas
aos irmãos em Corinto, elas se aplicam a nós também. Amém? Amém, irmãos? Ajuda eu aí, interage comigo, irmãos. Primeira ministração do ano. Vamos, vem comigo, vem. Dá uma moral aí. Aleluia. Então nós somos aqueles que andam por fé e não por vista, ok? Se não andamos, deveríamos andar. Então a reflexão que nós estamos fazendo agora, qual é? Qual é a postura da minha vida em Cristo? Que não é condizente com a postura daquele que vive por fé. Aonde é que eu estou tropeçando? Aonde é que eu estou vivendo, como eu conversava com o José hoje? Ânimo dobre. Aonde é que essas coisas estão desajustadas? Porque ainda aos Coríntios o apóstolo Paulo diz que nós recebemos do Senhor sempre bom ânimo. Não é ânimo vacilante, é sempre bom ânimo. Então nós sabemos que nós somos aqueles que vivem por fé e não por vista. E ele diz assim no verso 1: ora, a fé é a certeza de coisas que não se esperam. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós já entendemos que devemos viver por fé. E agora vimos a definição do escritor que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Nós já temos aprendido aqui nessa casa que fé não é crença. Eu tenho fé que meu filho vai entrar na faculdade. Não, isso não é fé, isso é crença. Fé, ela está para o cristão, para o conceito bíblico, apenas como sendo o nome da relação que ele tem com o seu Senhor e com o corpo de Cristo. E nós estamos amparados naquilo que esperamos e naquilo que não vimos. O que é que o texto está falando aí que nós esperamos? Esperamos a redenção final da igreja do Senhor. O que é que nós não vimos? Não vimos Cristo encarnado. Não vimos Ele pendurado na cruz. Não vimos Ele ressurreto. Mas agora vivemos a partir dessa certeza naquilo que sabemos que vai acontecer. Ele vem e vai nos trazer a redenção definitiva. Ele veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à destra de Deus Pai. É sobre essa base que nós caminhamos. Isso é andar por fé. É caminhar sobre a base estabelecida pelo próprio Cristo. É o nome da relação que nós temos com Ele, com Deus Pai, com a igreja do Senhor. É uma relação de fé. E aí nós vamos no versículo de número 2 e vamos ver. No versículo de número 4, nós vamos ver que Abel, o filho de Adão, foi justificado pela fé. Eu não vou ler não, irmãos, para a gente ganhar tempo. E diz que o fato dele viver essa fé, essa relação, fez com que ele, depois de morto, ainda falasse. Você está entendendo? Qual é o fruto de uma vida que não seguia
pelo que vê, mas pela fé que possui. Então o primeiro foi Abel. O que aconteceu com ele? Ele foi aquele que mesmo depois de morto ainda falou. Olha que aspecto maravilhoso de nós entendermos que viver pela fé é tão desapegado às circunstâncias físicas que nós podemos desfrutar, como o texto inclusive vai dizer, né, que muitos provaram sem ver aquilo que esperavam, e mesmo morrendo nessa condição, a nossa fé nos proporciona viver uma vida extraordinária enquanto caminhamos na terra, e uma vida eterna, gloriosa com o Senhor para sempre. Então Abel era aquele que depois de morto ainda falava. Qual é a diferença de Abel, irmãos, com pessoas que vivem só pelo que enxergam diante dos seus olhos? Elas se tornam materialistas. A relação com elas fica pesada porque elas querem se cercar de todas as garantias. Elas fazem questão que as coisas sejam sempre do jeito dela, para que nunca fuja do controle dela. Com ela, se não for do jeito dela, não dá certo. Então, enquanto Abel, mesmo morto, ainda fala, tem gente que está vivo, mas a gente não aguenta nem ouvir a voz dele mais. Porque a vida guiada pelo que se vê e não pelo que se crê tornou-se tão insuportável que começou a ocasionar problemas nas relações à sua volta. Eu me lembro que quando eu trabalhava como pastor José, assim, de representante comercial, tinha um representante que ele era um cara que ganhava muito dinheiro. Ele já era antigo, eu era garoto ainda, ele já era um homem tipo da minha idade hoje, assim, até mais velho. Mas todas as vezes que eu chegava num cliente pela manhã e ele estava lá, eu voltava embora. Eu ia embora correndo. Porque era encontrar ele, irmãos, e zicar o meu dia. Calma, irmãos, não estou falando que existem pessoas que dão azar para a gente, não é isso. Mas aquele moço, você falava, e aí meu amigo, como é que você está? Tudo bem? Ele falou, rapaz, está ruim. Está ruim, não está vendendo nada. E ó, vou falar para você, a tendência é piorar. Não tem condições. Então você chegava 8 horas da manhã no seu primeiro cliente, você encontrava aquele cara, desmotivava você, fala, rapaz, se for do jeito que ele está falando mesmo aqui, eu acho que eu vou voltar para casa dormir, pelo menos eu economizo o combustível e o almoço. Então pessoas que são apegadas às circunstâncias, elas tornam o relacionamento muito complicado. Já Abel, que na sua inocência ofereceu ao Senhor aquilo que era excelente, mesmo assassinado pelo seu irmão, depois de morto, ainda falava. O versículo de número 5 fala de Enoque, que foi um homem que conseguiu agradar ao Senhor. E o versículo 6 do capítulo 11 diz que existe uma condição para que o Senhor seja agradado. Qual é ela? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmãos? Porque só Cristo agradou a Deus. E é só pela fé, pela relação que nós estabelecemos com Cristo, que nós podemos mergulhar nesse lugar onde o Senhor é agradado. Se nós continuarmos, nós vamos ver que do versículo 8 ao 19, o texto vai falar sobre a vida de Abraão, e como ele sendo chamado do lugar onde ele estava, ele foi levado pelo Senhor para caminhar com ele, e o texto vai falar diversas circunstâncias que aconteceram na caminhada de Abraão, aonde ele mais uma vez confirmou a fé que tinha, e isso lhe foi imputado por justiça. Então nós temos o testemunho na Escritura de pessoas extraordinárias que viveram tantas coisas com o Senhor, e essas
pessoas, elas ainda estavam desfalcadas de algo que nós recebemos como o penhor, para que vivêssemos essa vida baseada na fé que temos. O Espírito não estava sobre eles, irmãos. Agora, na igreja, para vivermos aquilo que eles viveram, nós temos o reforço do Espírito Santo, a presença do Espírito em nós, nos conduzindo a esse lugar de maneira extraordinária, para que nós possamos ir muito mais longe do que essas pessoas foram. Enquanto eu estava lendo esses versículos, eu me preocupei um pouco. Falei, meu Deus, eu só estou usando personagem famoso na Bíblia. Só estou usando personagem top. Até que uma personagem saltou aos meus olhos. E a partir do momento que essa personagem saltou aos meus olhos, o Senhor começou a esmigalhar o meu coração. Porque a mesma justiça que encontrou Abel, que encontrou Enoque, que encontrou Abraão, encontrou também a prostituta Raabe, que morava em cima da muralha de Jericó. O verso 31 vai falar dela. Vai dizer que ela, por ter recebido os espias em paz, foi reconhecida entre aqueles que caminharam por fé. E ao fazer isso, ela mudou radicalmente a sua movimentação. E eu queria que você pensasse um pouco comigo sobre ela. Não vou demorar mais muito não. Porque ela vivia como uma prostituta na cidade de Jericó. Ela não era alguém muito bem vista. Aliás, dentro de uma sociedade, nenhuma prostituta é. Então ela vivia ali os seus desafios, as suas dificuldades. Mas ao receber os espias e protegê-los da morte, ela encontrou no Senhor um acolhimento. E é engraçado que Raabe, no meu ponto de vista, ela teve que pensar muito rápido. Porque ao entregar os espias aos homens, aos soldados da cidade de Jericó, ela seria também beneficiada. Ela poderia inclusive transicionar do status que ela vivia, talvez para uma condição melhor, uma moradia melhor. Mas quando ela observa aquilo que está acontecendo, ela é impelida a esconder aqueles espias, recolhê-los em paz. E ela toma posse da oportunidade que está diante dos seus olhos. E a oportunidade que está diante dos olhos dela é uma oportunidade, irmãos, aparentemente furada. Porque Raabe estava na muralha. E você sabe como Jericó foi conquistada? Você sabe quantos soldados tinham? Você sabe o tipo de apetrecho que foi utilizado para que Jericó fosse conquistada por Israel? É totalmente contrassenso, irmãos. Os muros de Jericó, eles afundaram no chão, enquanto pessoas rodeavam a cidade gritando, quebrando cântaros. Não faz sentido. Então, se Raabe olhasse para o lado de cá, moro na muralha, aqui em segurança, esses coitados jamais vão vencer o nosso exército. Eu vou logo entregar eles, porque eu vou me beneficiar. Porque aos olhos humanos, o lugar onde ela estava era de extrema segurança. Olha, irmãos, há historiadores que falam sobre o muro de Jericó,
que ele não podia nem ter caído, porque se ele caísse, para os soldados de Israel entrar, seria uma montanha intransponível de entulho. Então algo do Senhor precisava acontecer de uma maneira totalmente sobrenatural. E alguns vão dizer que o chão engoliu as muralhas. É como se elas afundassem e se tornasse uma calçada, onde os homens de Israel puderam entrar. Então você concorda comigo que tudo que Raabe via era totalmente contra a perspectiva humana aceitável? Mas ela se apegou àquela circunstância, recebeu os espias em paz e passou a integrar o elenco daqueles que vivem por fé e não por vista. Você sabe qual foi o desfecho da vida de Raabe? Ela não sabia para onde ela ia. Ela não sabia quem seria o seu marido. Ela só sabia de uma coisa: a sua vida seria poupada caso a empreitada de Israel fosse bem sucedida. O livro de Josué, no capítulo 6, a partir do verso 22, vai mostrar que a empreitada foi bem sucedida e que Raabe foi salva da morte, que ela foi tirada do meio dos seus compatriotas tidos como infiéis, e pela sua postura de fé ela salvou ela mesma, tudo que ela tinha e toda a sua família. Tudo que ela tinha, ela mesma e toda a sua família. Às vezes a gente reclama que as pessoas à nossa volta não estão sofrendo nenhum tipo de transformação, mas é porque a nossa postura não é uma postura adequada à fé que nós devemos ter, que nós dizemos ter. Raabe se apegou àquilo como ninguém e disse: eu vou. Por causa de Raabe, os seus pais foram salvos, a sua família foi salva, os seus bens foram salvos, e ela não sabia com quem ela se casaria, mas depois, um dos filhos de Israel, um homem da tribo de Judá, tomou-a por mulher, e fez dela mãe de Boaz, o remidor da moabita Ruth. Ela sai de uma condição de prostituta em Jericó para entrar na linhagem real de Davi e do Messias que viria depois. Ela sai antes, pela fé, para viver a realidade que seria estabelecida a partir daquele que descenderia dela depois. Você imagina nós que já sabemos qual foi o final da história? Você imagina eu e você que já sabemos quem Cristo é e já provamos de tudo que Ele tem depositado sobre nós? Quão grande salvação nós temos recebido dele, irmãos. Mas qual será a nossa postura? Qual será a nossa forma de viver o ano de 2024? Nós vamos viver como quem está em luto, reclamando de tudo, praguejando de tudo? Ou vamos reconhecer aquilo que precisamos ajustar e vamos dizer: vou buscar o meu Senhor como nunca, vou desfrutar dessa relação chamada fé que eu tenho nele como eu ainda não experimentei. Vou ser encorajado a cada dia pelos personagens da Escritura e pelos irmãos que estão à minha volta, testificando das grandezas do Senhor e de quão maravilhoso Ele é. Você ouviu o Andrei testificando aqui hoje. A minha esposa nas mãos do Senhor.
o meu filho nas mãos do Senhor. Tudo que eu tenho está nas mãos do Senhor. Semana passada, irmãos, eu falei com a minha prima. Ela é prima do meu pai. Acho que quase todos vocês aqui ficaram sabendo. Agora, na véspera de Natal, aqui na cidade de Cerejeiras, o carro dos meus primos, filho dessa prima, caiu dentro do rio e morreram 5 pessoas. Ela perdeu 3 filhos e 2 netos. 2 filhos biológicos, cada qual com seu filho, e uma filha do coração que foi criada dentro da casa dela. E eu fiquei muito triste, toda a nossa família. Recebemos várias homenagens dos irmãos que aqueceram nosso coração, isso foi maravilhoso. Eu busquei algumas informações sem falar diretamente com ela, porque eu não sabia. O que é que fala para uma mãe dessa? Você sabe me falar o que fala para uma mulher que está nessa situação? Eu não sabia o que falar. Então eu mandei uma mensagem assim, dizendo que nós amávamos, que nós precisávamos dela ainda. E ela me respondeu dizendo assim: ah, meu primo, como é amargo o cálice que nós estamos bebendo. Mas eu estou apegado àquela palavra que diz: nada acontece sem a permissão de Deus. Eu não queria que ninguém passasse por isso, mas eu sei que o meu Deus vai me dar força e eu vou permanecer de pé. Você disse que vem me visitar? Vem mesmo. Vem ficar aqui comigo. Eu estou mudando de casa. O presente que eu aguardei 26 anos, o Senhor me deu, eu vou ter a minha casinha agora. Você tem que ver o papel lindo que Jesus está fazendo comigo e com a minha família. Essas são as palavras de uma mulher que acabou de perder 5 membros da sua família. Aonde é que isso está estabelecido? Se não na fé que ela possui no Senhor Jesus, que ela conhece desde a sua infância, que alimentou nos momentos de angústia e que manteve de pé até nesse momento de tanta dor que ela estava passando, irmãos. Então eu queria convidar você, meu amado, que talvez se identificou dentro dessa situação e percebeu que estava andando fora de sintonia, porque você é daqueles que creu, você é daqueles que a fé no Senhor Jesus está estabelecida dentro de você, mas por qualquer circunstância, em algum momento há assim um lapso de distração, e você fica assim preocupado com o que pode acontecer, tomando N precauções, tomando 1000 atitudes, pensando que coisas podem dar errado, na maioria das vezes sem comunicar isso com ninguém, mas você quer hoje ajustar o seu coração à medida da fé que você recebeu do Senhor, para viver essa vida com Ele, de uma maneira inabalável que ninguém pode te arrancar desse lugar. Se tem alguém que se sente assim hoje, eu queria convidar você. Eu quero orar com você, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Você pode se colocar de pé, por favor? Nós estamos aqui agora, Senhor, diante de você, constrangidos, Senhor, arrependidos porque sabemos quem você é, provamos do teu favor, o teu amor nos absorveu,
Mas por vezes, Senhor, nos distraímos, vivemos conforme as circunstâncias, sofremos, nos angustiamos, nos apavoramos com aquilo que está diante dos nossos olhos. Chegamos ao ponto de relativizar as palavras que você entregou, de questionar a fidelidade do coração dos nossos irmãos, que dizem que estão comprometidos conosco. Então, por isso, Pai, em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Senhor. Te pedimos, vem sobre nós, Espírito Santo, mais uma vez. Nos leva à condição que já está estabelecida sobre nós. Aqueles que vivem por fé e não por vista. Aqueles que creem contra a esperança. Aqueles que vão correndo de braços abertos para estar com o Senhor, independente do que pode acontecer, certo que ainda que a sua vida seja tirada, há uma habitação celestial, da qual não seremos removidos jamais, da qual não seremos tirados jamais. Perdão, Senhor, pela ingratidão. Perdão, Senhor, porque em muitos momentos deixamos de ser gratos diante de tão maravilhosa graça que você estava nos apresentando, Senhor. Nós nos prostramos diante de você, Senhor, e te pedimos: não se ausente de nós, não nos desampare. Queremos recomeçar, queremos tentar mais uma vez, queremos restabelecer essa caminhada contigo, queremos nos submeter a você e ao corpo. Aquilo que não conseguimos, nos comprometemos a buscar auxílio dos nossos irmãos, Senhor, para que sejamos uns dos outros, para que vivamos uns para os outros, para que desfrutemos, Senhor, uns dos outros. Te pedimos em nome de Jesus. Olha aqui para mim, irmãos. Eu concluo essa ministração dizendo a vocês que nós temos sentido que esse ano é um ano de proclamação da palavra de Deus. É um ano de anúncio do Evangelho. E só vai anunciar o Evangelho com o poder que o Evangelho tem. Que esse mesmo apóstolo Paulo disse lá no começo da primeira carta aos Coríntios, que esse poder não é um poder de convencimento humano, não é um poder de falar em palavras bonitas, mas é um poder de Deus no Espírito. Aqueles que provaram pela fé daquilo que era invisível, a esses não faltará uma porção de loucura para dizer ao doente: seja curado em nome de Jesus, para dizer ao paralítico: ande, para dizer ao cego: veja, para dizer a alguém que está em um conflito: vá em paz e o Senhor será contigo.
que esse ano, de posse dessa consciência, estabelecidos no Senhor pela fé que recebemos dele, nós possamos desfrutar de uma colheita de almas muito grande na cidade de Cacoal, no estado de Rondônia. Que o evangelho transformador, que o poder do evangelho chegue à cidade e chegue através das nossas vidas. É o desejo do nosso coração, irmãos, em nome de Jesus.